E o que será que fez Dandadan fazer tanto sucesso? E o anime que fez muito sucesso, ou talvez o que mais fez sucesso em 2024, foi o anime Dandadan. No final do ano, na temporada de outubro, quando ele foi lançado, ele foi um dos animes mais comentados do ano em todos os sentidos. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar pra você por que eu acredito que Dandadan, ele é todo esse sucesso que falam, e se esse sucesso vale a pena, se ele realmente é verdadeiro ou se só falam ele não é tão bom assim. Bom, Dandadan, pra quem não sabe, ele é baseado num mangá de mesmo nome, chamado Dandadan, e começou a ser publicado no ano de 2021, e que tem um total de 16 volumes até o momento. O mangá ainda não se encerrou, e não teve nenhum anúncio que ele está no seu arco final, ou indo pro seu arco final. O anime, por um todo, ele foi lançado em outubro de 2024, com uma temporada até o momento, completa a temporada em 12 episódios. Inclusive, isso já é outro motivo para você ir atrás. Um dos animes mais comentados do ano, com 12 episódios, dá pra você assistir em um dia com uma tranquilidade absurda e se apaixonar por ele. E eu acredito que a primeira coisa que chama muita atenção de quem recomenda Dandadan seria a sua premissa ou aquele momento de muita gente compartilha na internet do Ken falando: ah, ela roubou minhas bolas, ou essas cenas mais marcantes, porque quando ele fala essas coisas, você acaba percebendo, chama atenção pela loucura que o anime é. Porque pra quem não sabe, a história acompanha dois personagens, o Ken e a Momo. O Ken, ele é um menino isolado na escola, que acredita em alienígenas. Enquanto isso, a Momo, ela é mais popular, os homens olham pra ela, mas ela não tem tanto carinho assim por todos aqueles homens, por aquelas pessoas. Um dia ela vira amiga desse menino mais estranho chamado Ken. E na conversa ela descobre que ele é fã de alienígena e que ela é fã de fantasmas. Cada um com a sua ideia. Então a partir daí, o que acaba acontecendo? Cada um resolve que eles vão mostrar que a sua ideia existe. Porque a Momo não acredita que alienígenas existem, mas acredita em fantasmas. Já o Ken, ele acha que alienígenas existem, mas fantasmas não. Então o que cada um faz? O Ken acaba indo para um túnel para ver se realmente fantasmas existem. E no túnel existe uma fantasma muito famosa chamada Vovó Turbo. Enquanto isso, a Momo, ela vai para uma escola onde acredita-se que alienígenas estão tendo aparições lá. E eles descobrem que realmente as duas coisas existem, aliens e fantasmas. A partir daí, no meio dessa briga, quem acaba sofrendo mais é o Ken. Porque a encontro com a vovó Turbo faz com que ele perca sua bola e também todas as suas partes íntimas. Então ele tem que capturar isso. A premissa, ela é muito boa e ela é muito interessante. E por que isso é interessante? Porque ela acaba chocando. Eu acho que aí começa a genialidade de Dandadan. Porque quando você pensa nessa premissa, é uma premissa que ela é pra chocar. Ela é aquela premissa que você vai atrás. Não pra você saber se é... Você pode até não gostar do anime, mas você vai assistir porque você sabe que a premissa ela é tão diferente, ela é uma premissa que ela chama tanta atenção pela forma como ela não é convencional, que você vai assistir. E aí é que o autor compra você. Porque com a premissa diferente, ele vai fazer você assistir. E quando ele começar a narrar a história, quando ele começar a ir pra dentro da história, você vai perceber que Dandadan é muito além disso. Tem suas partes mais radicais, tem essas partes que você olha pela primeira vez e você fica até chocado, pensando quem teve essas ideias, mas quando você vai analisando Dandadan, você vê que ele é um anime que ele é muito mais profundo do que ele poderia ser. Um dos melhores episódios pra mim de 2024 é o episódio envolvendo a bailarina acrobática. Você vê como é bom esse episódio, como ele é emocionante e como o autor ele escreve muito bem. Então eu acho que esse é o primeiro fator que mostra por que Dandadan é um mangá de tanto sucesso e tão bom. Excelente, eu diria. Porque, e o anime no caso, porque ele consegue fazer, depois que ele te compra, ele te mostra o que verdadeiramente é Dandadan. Mostrando realmente o universo e mais do que isso, mostrando que ele tem coisas pra contar. Dandadan não é um anime que vai ficar focando em besteira o tempo inteiro, ecchi o tempo inteiro. Não, esse não é o foco dele. O foco dele é contar uma história sobre família, sobre amizade, sobre escola, sobre quem a gente realmente é no mundo. Dandadan quer ir pra isso. Inclusive, é muito interessante isso, porque a Momo é alguém que parece que tem vó, que tem família, que tem amigos, mas se sente sozinha dentro do seu próprio mundo. O Ken já não tem ninguém. Ao mesmo tempo, a mensagem de fantasmas existem,
aliens existem, é uma mensagem realmente muito forte pra gente poder pensar nessa ideia de nós não estamos sozinhos no mundo, mesmo estando sozinhos. Então a partir daí, a cada capítulo que passa, a cada novo vilão que passa, a cada novo arco que vai entrando, você consegue perceber que cada vez mais a ideia do anime é realmente discutir essa ideia da solidão, da família, da amizade e o além disso. Então essa é a primeira genialidade pra mim, a premissa. E como Dandadan é muito mais do que sua premissa. Sua premissa é pra te comprar. Eu acho que o Chainsaw Man também entra um pouco nisso. Ele também é um mangá, ele tem uma premissa absurda, mas quando você vai realmente assistindo e vendo, você vê que tem uma mensagem muito forte, muito poderosa dentro de Chainsaw Man. De armamentista e por aí vai. De como a arma é ruim. Então você consegue perceber como Dandadan faz isso também. Essa ideia de roubar as partes íntimas, fantasmas, é um pouco de abuso visual, é pra você realmente comprar. E do episódio 2 pra frente, você vê que isso vai cada vez diminuindo mais, e mais a história vai se mostrando cada vez mais qualificada. Então esse é o primeiro ponto. A sua premissa é interessante, mas o anime ou o mangá, o autor, ele não parar na sua premissa. Isso é uma desculpa pra realmente contar o que ele realmente quer contar, e quando ele começa, aí é brilhante. Mas, já que eu mencionei os personagens, esse vai o segundo ponto muito importante pra mim. Os personagens de Dandadan. Porque quando eu sempre menciono animes, mangás, eu sempre falo uma coisa muito importante que é: o anime pode ser bom, a história pode ser boa, a animação pode ser boa. Se os personagens não funcionarem, o anime não vai funcionar. O anime não vai te convencer a querer acompanhar aquilo. Por que você vai querer acompanhar ou se importar com personagens que você não liga? E aí entra outro fator de Dandadan: os ótimos personagens. Todos que aparecem interessantes. A Momo e o Ken fazem um belo casal, que nem é casal, mas fazem um belo casal, ao mesmo tempo que eles fazem uma boa amizade, uma boa parceria, com uma excelente química, e cada um consegue ser o protagonista de sua certa forma. O Ken consegue te convencer pelo jeito mais tímido dele, e a Momo pela forma mais ousada que ela é. E esse é outro fator que eu gosto. O Ken, ele é mais um clichê de mangá, mas a Momo não. A Momo, ela tinha tudo pra ser um clichê de mangá. Aquela menina que todos os homens desejam, e ela é meio rabugenta, mas não. Ela consegue ser um pouco do clichê e trazer uma linguagem própria, porque ela usa elementos clichês dessas personagens como ela, mas ao mesmo tempo você vê que ela é quebrada, e como o anime vai mostrando isso de forma interessante, é muito bem feita. E sem contar que você tem Aira e também Seiko e o Jin, que são personagens novos que vão aparecendo, que também são muito bons. E aí entra outro fator. A Aira, por exemplo, ela quase vira um protagonista num certo ponto da história. E ela, de novo, esse episódio que eu mencionei da acrobata, ela é feita pra ela, que é lindo, é maravilhoso. E a partir daí você vê que esse é outro fator. Os protagonistas são bons, são muito bons, têm uma excelente química e cada um funciona de forma separada. E ao mesmo tempo, os personagens secundários que estão à sua volta também são excelentes. Um ou outro você pode falar que não é tão bom, você pode falar que poderia ter mais personagens secundários, mas eles são excelentes. É muito legal ver a história deles e mais do que isso, eles são muito bem apresentados, visualmente eles são muito interessantes. E mais do que isso, eles são muito bem desenvolvidos, eles são muito bem explorados, eles conseguem trazer elementos para esse mundo de forma mais interessante. Eles, junto com a história boa, conseguem mostrar porque um roteiro é tão importante, tão bom aqui. Porque ele consegue, ao mesmo tempo, apresentar os personagens, desenvolver eles e expandir o mundo de Dandadan. Só esses dois fatores já mostraria porque esse anime é excelente e merecia seu tempo. E claro, já que eu mencionei a parte dramática, a premissa dos personagens, tem que ser dito, a comédia de Dandadan também é muito boa. A Vovó Turbo, quando ela vira um gato, por exemplo, fica excelente. Ela vira um alívio cômico a mais, sem ser aquele alívio cômico forçado. E esse é outro fator, porque, de novo, essa premissa absurda do começo, é inevitável que o anime caia um pouco pra comédia. E eu falo, esse é outro fator que o autor faz que também é muito difícil, que é fazer com que o drama e a comédia, um não fique em cima do outro. Porque se o anime é muito engraçado, tem muita comédia, às vezes ele pode acabar suprindo o drama e o drama não ficar tão forte como poderia ser. Aqui não, ele entende qual momento ele tem que usar qual recurso. E a comédia aqui também é muito boa, é muito divertida, claro, comédia é muito relativo. O que é engraçado pra mim pode não ser engraçado pra você. E comédia realmente depende muito da sua criação, depende muito do que você considera engraçado. Mas eu acho engraçado. Não é aquele anime que eu vou dar 1000 risadas, mas ele consegue me divertir deixando leve. Eu não dou várias risadas com Dandadan, não acho a melhor comédia do mundo, mas ele consegue aliviar uma tensão de um anime muito pesado. Porque se fosse anime só pesado, se focasse num drama, esse anime poderia ser um descarrego de desgraça o tempo inteiro. Mas não, a comédia acaba aliviando e ela também entra no momento certo, ela dá bons toques, até porque existem uns absurdos nesse anime.
Se você não usa uma comédia de uma maneira interessante, a parte com uma lagosta que luta bosques de um planeta que tem que cuidar do filho, ou os alienígenas com aquele olho, ia ficar tosco assistindo em tela. Então a comédia ela dá um alívio que acaba até salvando um pouco essas partes que poderiam não ser tão boas. Mas já que eu mencionei os vilões, vale destacar. Pra mim esse é o ponto mais fraco do anime. Os vilões não são tão carismáticos como poderia ser. Eu gosto bastante da vovó Turbo, que depois vira até amigo delas, e a acrobata até o arco mais interessante que a vilã, mas depois tem alguns vilões que eu acho que poderiam ser um pouco a mais. Eles são legais visualmente, mas eu acho que ainda falta aquele vilão que você olha e fala, esse é o vilão da obra. Com uma temporada a gente poderia ter visto já um pouquinho mais disso. Mas eles são carismáticos. Isso é inegável. A vovó Turbo é carismática, a acrobata é carismática, essa lagosta aí que luta boxe é carismática. É carismático, mas eu ainda acho que já poderia ter mais indícios do que é o grande vilão da obra, pra essa primeira temporada. Mas mesmo assim, ainda vai destacar mais 2 pontos. Primeiro, a animação. A animação é excelente. A animação de Dandadan é maravilhosa. Eu gosto muito da estética, eu gosto muito das cores, eu gosto muito de como elas vão variando dependendo qual é o tom e o ritmo do anime. Tem, por exemplo, os meus episódios focam muito mais na comédia, então os traços acabam ficando até um pouco mais cartunescos e exagerados para o anime funcionar, com bastante cor. Quando você chega em episódios mais dramáticos, você vê que eles usam uma animação mais realista e o mais redondo possível para você sentir aquilo. Gosto da estética que muda ao longo do anime, gosto das cores escolhidas ao longo do anime, e eu acho que ela flui muito bem. As sequências de ação são sensacionais, são realmente muito boas. Quando você assiste Dandadan, aquela cena que eles estão fugindo pela cidade e toca até uma música clássica pra envolver, é muito bem feito, é muito bem pensado porque o anime é muito bem dirigido além disso. E a animação eu adoro ela. Eu gosto da parte da fluidez, eu gosto da estética pra comédia e pro drama, e eu gosto muito das cores escolhidas. É uma animação realmente chamativa, bem feita e combina com o universo. E também o outro ponto que vai destacar é a trilha sonora. Claro, tem que ser mencionado. A música a melhor música de abertura pra mim do ano foi Dandadan. É maravilhosa. Inclusive, parabéns pra banda Creepnuts, que fez, além de Dandadan, ainda fez a abertura do Mashley, Masculine Muscle, que também virou a música mais ouvida praticamente de todos dos animes em quase um ano de lançamento. É um recorde absurdo. Parabéns pra banda, ela conseguiu fazer 2 das músicas mais ouvidas do ano. Parabéns pra banda Creepnuts, que fez uma abertura sensacional. A de Dandadan é a melhor pra mim, e a de Mashley é a segunda melhor. É realmente viciante a música de Dandadan, a abertura ela é viciante, dá pra você ouvir, reouvir, além dela ser muito bem feita, o encerramento também é muito bom, e a trilha ao longo do anime também funciona muito bem, da parte mais dramática com um violino, um piano, até um ponto que precisa usar uma clássica pra fazer uma piada. Eu gosto muito quando pegam músicas conhecidas pra fazer piada, também funciona muito bem. E no fim fica a pergunta, por que Dandadan fez tanto sucesso? Eu acho que ele é um combo de tudo. Pra mim, Dandadan faz tanto sucesso porque ele consegue conversar perfeitamente com um público um pouco mais velho, que sou eu, que é de 27 anos, e um público mais jovem que tá assistindo agora. Ele consegue trazer elementos de animes mais antigos que chamam a atenção, de ação, de animação, de até personagens, misturado com o que o público mais novo tá procurando. Eu acho que o autor conseguiu misturar perfeitamente os dois públicos e agradar a todos, algo que é muito difícil hoje em dia. Então, com tudo isso, por isso que Dandadan faz sucesso, porque ele é um anime redondo e que ele sabe agradar público de forma diferente, entregando tudo de maneira muito boa. Até o que as coisas que não são excelentes no anime são pelo menos boas, como por exemplo o caso dos vilões. Então esse vídeo também fica uma recomendação. Se você esse vídeo e nunca viu Dandadan, assista o anime que você não vai se arrepender. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do anime Dandadan? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.